Amém, meus irmãos? Nós vamos falar sobre a transformação que vem somente através do encontro com Jesus. Amém. São João capítulo 4. São João capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Até o versículo 42. Até o 42. Amém? Podemos? Glória a Deus. Podemos? Amém. Irmãos, eu espero que os irmãos dêem uma animada, porque senão não vai sair nada da pregação. Eu posso fazer o que for, não vai sair nada. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de quê? Da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus. Quem que puxou a conversa aí dos dois? Jesus. Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhes pediria, e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais venha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Você lembra que no contexto ele fala: se tu conhecesse o dom de Deus? Aqui ela começou a conhecer o dom de Deus, que é característica de um profeta. Amém? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. E disse-lhe Jesus à mulher: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém, Senhor. Glória a Deus. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou, eu, o que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: 20, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. E ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. Não é isso? Vós, perdão, não conheceis. Então os seus discípulos diziam uns para com os outros: trouxe-lhe porventura alguém algo para comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai-vos vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Está falando das almas. E o que a ceifa recebe galardão, ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que se semeia com o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é o verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifa onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Senhor Deus, que o Senhor acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Fale conosco, Deus, tem compaixão de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Grande é essa palavra. Grande é essa palavra. A transformação, ela vem através do encontro com Jesus. Todos nós, irmãos, temos uma vida cheia. Por que nós vamos para a igreja com desânimo? Porque estamos com a vida cheia. Porque às vezes ficamos cabisbaixos, não temos ânimo para nada, para orar, para louvar, porque estamos com a vida cheia de um vazio. E quando nós preenchemos a vida desse vazio terreno, nós nunca teremos de fato o regozijo da vida eterna. Esse é um dos grandes problemas da humanidade, da religiosidade, é que muitas vezes estamos cheios do vazio, cheios do nada, e às vezes buscamos encontrar felicidade, assim como os ímpios, assim como os religiosos, buscam encontrar felicidade, mas naquilo que eles buscam encontrar não encontram de fato, porque aquilo que eles encontram é passageiro, é um momento. Cometem algo, quer seja drogas, quer seja sexo, quer seja roubos, o que seja. Naquele momento é uma alegria, é um momento, mas quando estão sozinhos, a angústia toma. A angústia domina, porque o vazio está ali. E aquela alegria durou pouco tempo. Alegria que deveria ser longa, que deveria ser duradoura, já que se busca isso, é uma alegria que não existe. Então existem muitas pessoas sedentas por Deus. Amém. Glória a Deus. Existem muitas pessoas que vivem no mundo das drogas, da prostituição, que vivem, irmão, no pior nível que você possa ver. Mas quando encontraram-se com Jesus, as coisas velhas foram passadas. Amém. Glória a Deus.
E às vezes a gente tende a duvidar da conversão dessas pessoas. E os ímpios dizem: depois que não dá mais nada, quer dar um crente. O que ele quer dizer? Quer dizer que já fez de tudo, agora quer se converter. Muitas vezes as pessoas não entendem que essas pessoas estão à busca de uma felicidade, estão à busca de algo que eles não têm. E eles estão sedentos. Só que aquilo que eles bebem, aquilo que eles comem, não alimenta, não fortalece, não enche. E eles comem de tudo, e eles bebem de tudo, mas não param, não sacia a sua sede. Porque aquela água e aquela comida não passa a fome, não passa a sede. Quantos de vocês tiveram experiências com mundos? E pode dizer: quando eu era do mundo, meu pensamento era esse, eu tinha desejo disso, e hoje sequer faz parte de você. Então nós precisamos entender, irmãos, que este vazio, que busca uma satisfação, porém não duradoura, você sim se satisfaz, procure as drogas, naquele momento será muito bom, as amizades, a folia, será muito bom, as prostituições, será muito bom aquele momento. Tem um pastor que eu tive no ano de 2005, ele disse que antes de casar ele quase cai. Ele disse que o que segurou ele foi um pensamento: eu vou ter uma alegria de 5, 10 minutos, mas o que será depois? Nessa hora ele freou. O que será depois? Esse é o pensamento: o que será depois? O que será depois de um grande erro que nós possamos cometer? O que será da nossa família através ou depois de um grande erro cometido? O que será da sociedade? Que falarão de nós depois de um grande erro cometido por nós? O que será? Porque se formos buscar os deleites da carne, a carne busca se alimentar cada vez mais, mas nada traz felicidade, nada traz alegria. Amém? E então nós temos uma mulher sedenta, estava num poço, e a Bíblia diz que ela estava com sede, então foi buscar água para beber. Mas aquela água não era capaz de matar a sua sede. A comida que ela comia não era capaz de matar a sua fome. Então Jesus quebra todas as barreiras culturais da época, falando com uma mulher. Para quem não sabe como funcionava na época, até mesmo a sinagoga era dividida. As mulheres não podiam se assentar, aqui é dividido, homens para um lado, mulher para o outro. Tinha uma espécie de uma parede, e era um lugar menor, pequeno para as mulheres. Elas não tinham espaço para sentar com os homens. Elas não podiam aprender, por exemplo, a Torá como aprendiam os homens. Elas não tinham acesso à palavra. Mas poderia falar daquela Maria que estava ali, as duas Marias falando ali, uma preocupada com as coisas de casa e a outra em ouvir a palavra. Mas eu não quero sair desse contexto inicial. Então aquela mulher foi beber, foi pegar água, e Jesus inicia o evangelismo. Aqui nós precisamos entender a importância do evangelismo. Quem começa a evangelizar somos nós. Não é as almas, não é os eleitos que vêm até aqui, não é os eleitos que estão vindo até nós, não, é nós que temos que ir atrás das almas perdidas. Jesus disse: buscai as almas perdidas da casa do meu Pai. Nós precisamos ir atrás das almas. Amém? E então aquela mulher foi ter um encontro com Jesus, e ele pede água. Aquela mulher olha para o valor cultural, mesmo Jesus tendo quebrado a cultura dos seus dias, e ela não olhou para a cultura de um homem falar com uma mulher, mas a cultura da sua religião, e colocou a religião acima da palavra. E ela disse: tu és judeu, ou seja, tu és assembleiano, eu sou católico. Tu és a Deus é amor, eu sou adventista. Ela quis colocar uma parede impeditiva ou impeditória, e essa parede disse: não é lícito conversar comigo, eu não sou lícito conversar contigo. E então Jesus disse: tu não sabes e tu não conheces o dom e nem aquele que está falando contigo.
Então ele disse: se tu soubesse quem era que falava contigo, tu me pedirias águas e eu te daria águas vivas. E quem se alimenta dessa água nunca mais terá sede. Aqui, talvez muitos de nós confundimos. Muitos de nós confundimos. Por quê? Porque muitos de nós entendemos que o ato de beber, de fato, nunca mais aquela mulher teria sede de água. Sim, ela teria sede de água, de fato, água literal. Talvez muitos pensem: não, ela nunca mais terá sede de Deus. Não, também não é isso. Ela vai continuar sendo sedenta por Deus. Ela nunca mais teria sede daquela água que ela bebia e não preenchia o vazio dentro de si. Ela nunca mais teria sede daquilo que ela buscava fora, mas não preenchia a sede por Deus. Ela nunca mais teria sede de nada. Nunca mais teria aquele tipo de sede, mas seria eternamente sedenta por Cristo. Porque, irmãos, estar em Cristo é ter sede de Deus. Se perdermos a sede por Deus, perdemos a comunhão com Ele. E então, Jesus, Ele quebrando todas as barreiras religiosas, culturais, para alcançar aquela alma, Ele alcança, levando então a palavra, levando então o dom. E Ele disse: se tu conhecesses o dom, então Ele começa a falar com aquela mulher. Aqui, a gente precisa aprender a importância, irmãos, de um diálogo, de você iniciar uma conversa. A importância, porque somos nós que precisamos levar a palavra. Somos nós que precisamos iniciar um diálogo. Somos nós que precisamos olhar para aquelas pessoas que estão lá no fundo do poço. Estão lá no mundo, mas elas estão só naquele fundo do poço porque elas têm sede, mas não encontraram ainda a resposta do seu vazio. E nós olhamos muitas vezes com um olhar de julgamento, diz: isso aqui não quer nada com Deus, não quer nada, mas às vezes é uma alma sedenta. E que pela nossa incompetência espiritual, a nossa insensibilidade espiritual, nós não conseguimos sequer saber quem está com sede, e você não consegue entender que quando alguém tem um encontro real com Cristo, a primeira coisa, após a sua vida transformada, porque a primeira coisa é a transformação de vida, como aconteceu com a mulher samaritana, a primeira coisa é que ela inicia um diálogo. Ela vai atrás de pessoas a apontar para Cristo. Ela vai lá e diz: olha, eu conheci um homem, que ele falou tudo acerca da minha vida. Ou seja, Jesus disse: tu não conheces o dom. Ela foi e mostrou: tem um dom em um homem. Este não é o Cristo? E aqueles homens começaram, porque ela encontrou homens sedentos. Ela também encontrou pessoas sedentas. E o testemunho daquela mulher levou os homens até Cristo. O testemunho daquela mulher levou os homens até Cristo. Mas que testemunho, se a vida dela, ela não tinha um casamento que presta, ela não tinha a educação de filhos que presta. Jesus não exaltou em nada acerca disso. Jesus mostrou as suas falhas. Todavia, o testemunho dela era um testemunho de transformação. O testemunho dela era um testemunho que as vergonhas delas foram reveladas, e disse: para nós está escrito: ele disse tudo que me disseram do que aconteceu na minha vida. Para eles foi: eu sou uma prostituta. Para quem não sabe, eu vivia de prostituição. Para quem não sabe, eu fazia isso, testemunho de vida. Mas eu fui encontrada por Cristo. Que testemunho, que profundo é quando nós bebemos essa água da vida. Então, nós vamos ver e observar, irmãos, que o verdadeiro encontro com Jesus vai nos levar agora a trazer pessoas a ter um encontro com Cristo. É esse o verdadeiro encontro. Às vezes é por um louvor, às vezes por uma entrevista numa rádio, às vezes por um evangelismo, às vezes por algo que você escreve para uma pessoa, às vezes com a Bíblia sentado na frente, um vizinho, não importa.
Deus dá formas de você alcançar as almas. Amém. Louvado seja Deus. Só que muitas vezes estamos parados, estamos definhando na fé, porque nós não fazemos nada para o reino. E pessoas que têm um encontro real, têm uma vida transformada, porque Cristo, quando transforma um homem, este homem tem sede por Deus e ele quer agora preencher o vazio que também está na vida das pessoas que estão sedentas por Deus. Amém? Ela tem essa sede. E então os discípulos olharam e falaram: mestre, vem comer, para de evangelizar. Para de evangelizar, mestre. Essa mulher é samaritana, é religiosa, Senhor. É assembleiana, é católica, é budista, é isso. Nós somos da mensagem. Nós somos os do evangelho. Não podemos nos envolver, Jesus. Facção, insensibilidade, dureza de espírito. Jesus disse: eu trouxe comida, mas a comida que eu tenho não é todo mundo que come. E um olhou para o outro: será que ele trouxe algo especial para nós? E os discípulos comiam do melhor maná e não sabiam que estavam comendo do melhor maná. No entanto, eles não deixavam, não queriam que Jesus levasse o maná completo, concluído, para aquela mulher e para todos, porque a multidão estava chegando até Cristo. Importa, irmãos, que o nosso evangelho traga uma multidão até Cristo. Amém. Nós não estamos trazendo uma multidão até uma religião, nós estamos trazendo uma multidão até Cristo. Amém. O nosso evangelho, o evangelho que pregamos é para trazer as pessoas para Cristo. Amém. Não para um dogma, não para um credo, não para nada disso, mas para a palavra. Porque a palavra, ela se fez carne. Em todo o Antigo Testamento, eu vou falar uma linguagem judaica para ficar mais fácil, é melhor do que falar de modos filosóficos. Todo o Antigo Testamento, a Bíblia falava acerca da Torá e falava: a Torá é a vida. A Torá é vida para todos aqueles que nele se... E então, Jesus, sendo a própria Torá viva que desce do céu, sendo a própria Torá viva, aquela lei que estaria em pedra, seria colocada no coração de um homem, estava ali em Cristo. Mas as pessoas não reconheceram a própria lei em pessoa, a própria Torá viva. E então, Jesus, em Mateus capítulo 5 ou capítulo 15, me falha a memória, onde ele fala da parábola do semeador. Um semeador saiu a semear. E então, um cai em boa terra, na beira do caminho, não é isso? E ele vai semeando, mas cai a semente na beira do caminho. A beira do caminho é um lugar duro, aonde se pisa, aonde não há como a chuva ou a água cobrir a semente. E a Bíblia diz que as aves vêm e comeram a semente. Aquela terra, aquele caminho, simboliza o coração duro, que ouve a palavra, faz até sentido, até cai, mas o coração é tão duro que passa um dia, 2 dias e logo volta às velhas práticas. E vem então as aves de rapina, e vem e come o grão da palavra que caiu no seu coração. Então Jesus, ele começa falando, e ele fala da semente que cai entre os espinhos, e essa cresce, ela cresce, porque onde a erva daninha, onde os matos estão crescendo, o chão é fértil, cresceram ervas, só que ela cresce, ela dá a palavra, ela dá atenção à palavra, ela crê na palavra, ela aceita a palavra, mas os cuidados dessa vida, disse Jesus, os espinhos sufocam, e ela fica infrutífera. Ela cresceu, ela é crente, mas ela é infrutífera. Pessoas vazias, elas estão tão ocupadas com a vida própria, que elas ficaram infrutíferas para o reino de Deus. E se são infrutíferas, a árvore que não produz bons frutos, eis que o machado está à raiz das árvores, será cortada e lançada fora. Ser cristão não é simplesmente ter uma vida, ser servo é ganhar almas. Ser servos
é ir atrás de todos aqueles que estão sedentos. Estamos tão preocupados com a nossa própria vida. Eu estou mais preocupado em viver, estou mais preocupado em ver se eu consigo deixar o meu pecado. Ei, você está ainda muito fraco. Porque aqueles que caem em tua espinha, ele cresce, ele é crente, ele crê na palavra, crê, ele aceita tudo, aceita, mas não produz frutos. Os espinhos os sufocaram, os cuidados dessa vida. Então Jesus diz que aquele que saiu a semear e a semente caiu em um bom caminho, essa produz 100, e essa 100, 50, essa 50, 100, e essa 100. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, essa, a única que caiu, produz 50, dessas 50, 100. É o que aconteceu com aquela mulher. Uma alma trouxe uma multidão até Cristo. Uma semente, molhada com a água da vida, traz uma transformação real. Às vezes nós estamos tão preocupados, mas esquecemos do nosso amigo, da nossa amiga, quer seja da escola, quer seja da faculdade, quer seja do trabalho, quer seja o vizinho, que sabe que não tem Deus, que não tem o que você tem, você não tem sede nenhuma para ganhar para o reino. Por que não tem? Porque não houve um encontro real. O encontro real nos traz desejo para ganhar almas. Desejo. Ah, pastor, Deus me usa, eu faço tal coisa, e então eu falo de Jesus, amém. Ah, pastor, Deus me usa mais, é porque eu gosto de ler a Bíblia em casa, e às vezes quando parece um jovenzinho da escola, encosta, eu fico falando, amém. Ah, pastor, Deus me usa mais, eu saio nas ruas, porta em porta, amém. Busque ganhar almas para o reino. Amém, glória a Deus. Busque ganhar almas para o reino. Busque ganhar almas para o reino. Amém, glória a Deus. Teve um irmão na mensagem que entrou em contato comigo esses dias. Estou acompanhando os vídeos. E então ele leu algo, eu não vou falar aqui para não expor, nos livros que a gente escreveu. Ele perguntou assim: pastor, qual é a fonte dessa informação? Aonde o senhor conseguiu? Aí eu dei a referência, o nome do livro e o número da página. E ele depois agradeceu e disse: muito obrigado. Ele foi investigar se aquilo era assim. Porque ele não me conhece, é diferente de vocês, que já sabem quem eu sou. Ele tem um pastor dele. Mas antes de que eu pudesse dar a referência para ele, sabe o que eu disse para ele? Eu disse: o senhor tem um pastor, cuidado, meu irmão. E eu fui bem sincero, o que eu prego é para nossa igreja, nas cidades que a gente prega. Então tome cuidado, ouça o seu pastor. Eu não tento atravessar, não quero, eu tenho responsabilidade com as almas. Contudo, se alguém me perguntar, eu não posso ocultar nenhuma verdade. Responsabilidade, desejo. Mas sabe quantas pessoas são alcançadas, irmãos? Diariamente, quantas pessoas podem ser alcançadas? Na tua forma de falar, às vezes você ganhou aquela alma ali, aquela alma. Eu fui numa viagem que eu fiz em 2013, o pastor ganhou 9 almas na África. Estava com 10 anos que ele não viu aquela igreja. E tinha um irmão que veio de lá, que era um desses 9, se tornou pastor, e aquela igreja tinha mais de 800 membros. A mesma igreja. 9 almas, 10 anos depois, 800 membros. Veja o que somos capazes de fazer. Mas o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, irmãos? Eu espero que essa mensagem essa noite você reflita. Eu tenho notas aqui para falar, tem texto. Hoje eu não vou prolongar a pregação. Inclusive vou encerrar sendo breve. Mas eu quero que você reflita. Aonde caiu a semente do teu coração? A semente da palavra caiu aonde? Aonde? Porque problemas nós vamos ter, irmãos. Sempre vamos ter. É financeira, é familiar. Quem é casado sabe como é que é. Familiar. Quem é solteiro sabe que essa prova é outra. Bem mais leve, mas para quem não tem experiência, acha que aquilo é prova grande, né? É outras provas. Todo mundo vai ter provas. Vai ter lutas.
Só que a gente olha tanto para isso que deixa a obra de lado. A gente deixa a obra. Hoje eu fui buscar o irmão Gleice. A irmã Sandra falou algo que eu meditei que ela disse. Pastor, ela falou assim, pastor, que o irmão Gleice estava lendo o Chave Mestre. Então ele disse, e ela depois que falou, ela disse, pastor, eu tenho esses livros como se fosse um pergaminho. No dia da sua partida, tudo que a igreja tem que seguir, a doutrina certa, está tudo ali. Será que nós entendemos a importância disso, como ela entendeu? Será que só nós vamos valorizar as coisas depois da necessidade extrema? Será, irmãos? A nossa tendência é facilitar, é buscar as coisas mais fáceis. Tem em vídeo, a mesma informação que é em texto, você vai para vídeo. Só que se você analisar, você não tem a mesma capacidade de aprender ouvindo, assistindo, do que lendo. 90% das pessoas têm exceções. Elas vão ter muito mais capacidade. Muito mais. Você consegue pegar os detalhes. E, inclusive, na própria leitura, nem todo mundo consegue captar. Todo mundo lê a mesma coisa, mas nem todo mundo consegue captar a mesma profundeza da leitura. E aí tem gente que tem que ler 2 vezes, 3 vezes, na terceira vez, rapaz, isso aqui não tinha reparado, porque não tem a mesma capacidade. Alguns já lê, nós está lendo e já está vindo tudo destrinchado, porque ele já tem, mas às vezes nós sequer conseguimos entender a Bíblia. Lemos a Bíblia e, mas eu não entendo nada do que leio. E hoje existem traduções tão simples de se entender, que muitas vezes chega até a levar a pontos que nem a Bíblia está falando. Mas eu espero, irmãos, que você entenda que a verdadeira transformação só vem através do encontro com Cristo. Amém. Vamos orar, vamos fazer oração. Senhor Deus, Pai, toma em tuas mãos a minha vida, perdoe os nossos pecados, derruba de nós esses fardos pesados, essas roupas salpicadas, sujas, do lamaçal do pecado. Senhor, lava-nos, é que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu só falar, eu vi aqui 3 pessoas, Deus não falou, não me disse, eu só senti o toque para eu não chamar, só vou avisar, mas Deus mostrou e mandou alertar, mas é porque não sei como explicar, essa revelação não tem como explicar, é como que fosse para falar, mas não apontar aqui as pessoas. Eu vi uma chuva de lama, não é pingo, era como se fosse pedaço, né? Aquela lama preta, quase parecendo uma graxa. E havia 3 pessoas, havia várias pessoas, tinha 3 pessoas em específico dessa revelação, que estavam com guarda-chuva no chão, aberto, no chão, chovendo, e as 3 pessoas, e o guarda-chuva era branco, irmão, só que ele era um branco quase que transparente, né? Não é um branco luminoso, ele era branco, muito branco, mas assim, quase que transparente, vocês estão entendendo, né? E dá para perceber que era transparente, apesar que não deu para ver de um lado para o outro, mas deu para perceber que era transparente, só que a lama caía nele e não manchava, não sujava, e outras pessoas estavam com guarda-chuva, mas essas 3 pessoas não estavam com guarda-chuva. Uma estava rindo, brincando, né, com a lama, e as outras estavam surpresas, pegando a camisa, olhando toda suja, sujando, e a outra, a terceira, disse, já começou a sujar, vou deixar logo sujar tudo. São 3 pessoas nessa condição. Tome cuidado. Amém? Deus abençoe a todos.